Lula ganhou as eleições. Depois de muita angústia acompanhando a votação ontem, né, a apuração dos votos, uma virada depois de horas, votos super apertados, né? Lula ganhou do Bolsonaro por um pouco mais de 2 milhões de votos, então assim, foi muito apertado mesmo. Depois disso tudo, Lula venceu as eleições e isso dá uma trégua, dá um alívio para todos nós que estamos aqui há anos tendo que lidar com esse governo desastroso, catastrófico, abominável do Bolsonaro. Então, ele até o momento, né, até a hora desse vídeo aqui que eu tô gravando, ele não se pronunciou ainda, ele não falou nada sobre isso ainda, não reconheceu a derrota, então o que vem diante agora é a grande questão, né? Lula venceu, e agora? O que nos espera? Então, a princípio, tem a ver com isso, né? Se Bolsonaro vai reconhecer ou não a derrota, como ele vai lidar com isso, como será o governo de transição agora até a tomada oficial da presidência pelo Lula, porque pela lei, imediatamente após a vitória, o candidato vencedor já pode iniciar uma transição, já pode criar uma equipe e começar a se integrar à nova administração. Então cabe agora ao Bolsonaro reconhecer isso e abrir as portas do governo para que o Lula possa retornar. Então isso depende da aceitação, bem, não apenas disso, né? É lei, na verdade, querendo ou não, o Bolsonaro vai ter que reconhecer isso. E como ele vai lidar, né? Como os bolsonaristas vão lidar também com essa derrota, porque agora também vem a ala radical. O Bolsonaro é um radical e a base bolsonarista é radical e eles certamente vão tentar agora se remelexer aí, tentar aí reagir e evitar que o Lula assuma. E isso vai passar pela judicialização desse processo, ou seja, tentar de algum modo, né, acusar de fraude as eleições e tentar anular as eleições, que não vai acontecer, mas também por manifestações ou reações agressivas, às vezes, de bolsonaristas. Nesse momento também, algumas BRs estão cortadas por manifestantes bolsonaristas que estão revoltados, se recusando a aceitar os resultados das eleições. E depois, né, uma vez que Lula assuma, também há o grande desafio de governar. E aí vai passar por um congresso basicamente hostil ao Lula, muitos bolsonaristas foram eleitos, muitos governadores bolsonaristas foram eleitos também, e aí você tem uma situação que não será muito favorável para o Lula. Isso vai testar a capacidade do Lula de se articular. A gente tem que pensar que essa eleição foi ganha em grande parte graças a essa capacidade já do Lula de conversar com os divergentes. Então, sim, se formou aquilo que a gente chamaria de uma frente ampla, de fato, né, que incluía Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, incluía até Sarney, Marina Silva, entre outras figuras que já participaram do governo do Lula ou que eram até adversários históricos do Lula, mas que reconheceram a ameaça bolsonarista e se unificaram contra esse governo de forte viés fascista. O assustador para todos nós continua sendo reconhecer que existe quase metade dos eleitores, quase metade da população que foi votar nessas eleições ainda apoiando um governo como esse, ainda apoiando uma figura como Bolsonaro. Isso é pavoroso, isso é assustador, isso é, sabe, inacreditável, inacreditável, porque realmente a gente fala aqui de alguém que tem um contorno, né, tem um viés profundamente fascista. Eu lancei um artigo sobre isso, inclusive, que era Bolsonaro e o fascismo, no qual eu mostro as relações entre a retórica bolsonarista e o fascismo. Então, assim, de fato, é muito assustador. E, mais uma vez, o cordão sanitário, né, o cordão de isolamento veio do Nordeste. É claro que a vitória do Lula dependeu de todo o Brasil, de eleitores em todos os estados brasileiros, mas os estados do Nordeste conseguiram segurar bastante o Bolsonaro. E se você olha o mapa da eleição, você percebe ali que o vermelhinho são os estados do Nordeste principalmente, e eles foram o fiel da balança que deram a vitória para o Lula. Inclusive, só mencionando aqui que essa semana estarei no Nordeste para lançar meu livro Como Vencer um Debate Tendo Razão. Estarei em Aracaju, estarei em Maceió e estarei em Recife, então a gente vai poder comemorar juntos a vitória do Lula aí. Eu vou passar para vocês a agenda aqui para que a gente possa se encontrar. Dia 2 de novembro estarei em Aracaju, na livraria Alquimia Cultural. Isso será às 16 horas, ou seja, vai ser à tarde. No dia 4, sexta-feira, às 19 horas, estarei em Maceió, na livraria Leitura do Parque Shopping Maceió. E no dia 8, às 17 horas, estarei em Recife, na livraria Jaqueira, do bairro do Recife, para lançar esse livro. Então a gente pode se encontrar, vai rolar um bate-papo antes, a gente vai fazer um perguntas e respostas ali, e depois eu vou autografar os livros. Então vai ser legal para conversar com vocês, e também quero prestigiar o Nordeste, que nos ajudou a nos livrar do fascismo. Basicamente foi isso, né? Pelo menos temporariamente. Porque aqui entra uma outra questão, na verdade, né? Que é a questão desse confronto que a gente aprendeu ao longo dos últimos anos. Porque mais do que um confronto eleitoral, mais do que uma vitória, no caso presidente, ou governador, ou senador, ou o que quer que seja, isso tem a ver com um pacto civilizatório, né? Tem a ver com um pacto político de reconhecimento do seu adversário, de civilidade. É algo mínimo de civilidade, né? E aí, claro que encerrando esse ciclo que em parte é eleitoral, mas também não é apenas isso,
muitos de nós aqui, né, muitos criadores de conteúdo, muita gente que estava nessa linha de frente, sabe, combatendo o bolsonarismo, vai agora encontrar um respiro, vai encontrar uma trégua para poder fazer outras coisas. Então, assim, eu imagino que no meu caso, eu já estava fazendo um pouco isso antes, né, eu já estava meio que dando uma trégua, meio que me afastando um pouco de algumas questões, me concentrando mais em alguns focos específicos, em alguns temas específicos, em vez de fazer um panorama muito abrangente da política, já me foquei na ideologia e no discurso bolsonarista, mas eu quero aproveitar esse próximo ano para trabalhar em alguns projetos individuais que eu já estava querendo fazer antes e que eram atropelados por esse tema da política que era emergencial, né? Um deles que eu já comecei a fazer agora, e quem quiser participar está convidado, que é o Clube do Livro Filosófico, que é um clube do livro no qual a gente vai formar uma comunidade de leitores para lermos ao longo dos próximos 12 meses 12 obras, ou de filosofia ou de literatura com teor filosófico. Então começamos agora nesse mês de outubro, novembro, estamos lendo agora Discurso do Método, do René Descartes, e no próximo mês a gente vai voltar com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Então, assim, participe, o link está na descrição aqui, está convidado para participar, a gente vai formar um grupo para a gente poder ler esses livros, debater esses livros, analisar o que esses autores escreveram e pensam, e também, desse modo, nos obrigar, né, a ler esses textos e também nos ajudar a compreender a realidade, compreender a sociedade, compreender o mundo no qual a gente vive, a gente, o ser humano. Então é bem interessante, e também para quem curte filosofia, aprender aí umas ferramentas para poder ler textos filosóficos, poder compreender certas ideias, compreender o percurso da filosofia. Esse é um projeto que eu já queria tocar anteriormente e agora eu estou começando. Então, link aqui na descrição. Além disso, eu pretendo fazer em São Paulo, nesse mês de novembro também, uma nova oficina de escrita. Eu fiz em São Paulo, mês passado, fiz no Rio também, e eu quero ver se abre uma nova turma. Esse mês aí, mais pro fim do mês, uma turma de escrita, oficina de escrita. Então a gente vai se encontrar para produzir textos, para escrever ficção, para poder escrever contos. Então, quem quiser participar também, já fique atento que eu vou dar uma data mais adiante aí para a gente poder se encontrar mais uma vez em São Paulo, antes que eu retorne à Espanha. Porque eu estou aqui a trabalho. No Brasil, eu vim aqui para lançar meu livro, para realizar esses eventos, para realizar trabalhos. E, acabando esse evento em São Paulo, eu retorno para a Espanha depois. Eu também devo mencionar que foi muito importante estar aqui nesse processo eleitoral, acompanhar, né, o drama, a angústia dos brasileiros, as pessoas que estavam esperando aí uma mudança importante na política brasileira, e foi muito emocionante estar aqui. Foi emocionante porque, de fato, foram anos, né, anos acompanhando o cenário político brasileiro, falando sobre isso, analisando essa questão, e foi muito emocionante mesmo ontem, porque isso teve um peso enorme para todos nós, né? Quando nós começamos aqui, tanto eu quanto outros canais de enfrentamento ao Bolsonaro, canais progressistas, a gente era muito pequeno em relação aos grandes canais bolsonaristas. Os grandes canais, por exemplo, o Nando Moura tinha mais de 2 milhões de inscritos, e nós aqui, todos os canais pequenos, dezenas de milhares, 30 mil, 40 mil inscritos, enfrentando monstros da extrema-direita. E aí foi um processo, né? Foi uma progressão até que a gente conseguisse ter voz e conseguir enfrentar essas pessoas e, pouco a pouco, ir contribuindo para esse debate público. Ontem eu recebi muitas mensagens bastante carinhosas de vocês, recebi milhares de comentários no Instagram, muitas mensagens de reconhecimento daquilo que a gente fez. E eu sei que eu não estava sozinho nisso, né? Vocês foram importantes, outros canais progressistas foram importantes, jornalistas, comunicadores que estavam aqui enfrentando isso, professores universitários, acadêmicos, pessoas que estavam tentando entender essa realidade. Então foi muito difícil, teve um peso tremendo para muitos de nós, né? Tem muitas histórias de comunicadores que estavam com depressão, que se afastaram muitas vezes desse embate porque não conseguiam mais lidar com essa realidade desesperadora. No meu caso, vocês sabem, fui para a UTI, tive um infarto em 2020, então assim, teve um preço altíssimo para todos nós e, de certo modo, dá uma trégua agora, a gente poder, sabe, entender que um ciclo se fecha, não acabou, certamente não acabou, porque, como eu falei, não é uma questão eleitoral apenas, isso aqui é uma questão que envolve, sabe, raízes profundas de ódio, de intolerância, mas dá um certo alívio. Saber que agora, nesses próximos anos aí com o Lula, pode ser que haja uma restauração mínima do pacto civilizatório brasileiro. E eu também sei, né, como eu mencionei, muitos de nós começamos a fazer isso sem qualquer pretensão de reconhecimento posteriormente, sabe? Sem qualquer tipo de expectativa de louros depois. A gente fez porque a gente achava que era essencial mesmo. E aqui entrava uma grande questão, na verdade, que sempre me propus, né? Pensava, por exemplo, no nazismo, pensava, por exemplo, na ditadura no Brasil, e era uma dúvida que me vinha, né? Como eu, né, cidadão, reagiria a isso, né? Como eu, na Alemanha nazista, reagiria ao ver a ascensão do fascismo, a ascensão do Hitler, como eu, no Brasil, 64, 68, veria a ascensão da ditadura no Brasil, como eu reagiria. E essa é uma dúvida que, de certo modo, eu consegui responder durante esse processo ao perceber que há certos valores aos quais eu não abro mão. Porque, acima de tudo, mais do que eleitoral, como eu falei, tinha a ver com certas questões mínimas. Primeiro, de ética,
de comportamento humano, de como lidar com essas questões, de como lidar com o outro, de como lidar com a política. Então foi algo que eu nunca abri mão, e vocês sabem disso. Ao longo desses anos aqui, eu sempre repeti para vocês que era importante que a gente agisse de maneira íntegra, mesmo com o adversário. Então, assim, mesmo enfrentando, sabe, figuras repugnantes da política brasileira, ainda assim eu me esforcei para trabalhar de maneira ética, íntegra, sabe, respeitosa, compreendendo que a gente não pode se tornar como eles. A gente não podia fazer isso. A gente não podia, sabe, cair no abismo da intolerância também, do ódio e nos entregar a isso, porque isso levaria a um desfecho que não seria satisfatório. Porque uma vez que você abre essa comporta, é muito difícil fechar. A gente tinha que se fiar em certos princípios mínimos, morais, para que a gente nos tornasse como eles. Então, para mim, isso era essencial e também é um tema que perpassa meu livro sobre debates. O segundo aspecto tinha a ver com conhecimento. Como a gente vai se fiar aos fatos, como a gente vai criar algum critério mínimo de verdade, de, sabe, verificar a realidade, de ter um discurso que seja verídico. Porque isso também fazia parte importante dessa disputa. De um lado você tinha os bolsonaristas, extrema-direita, mentindo o tempo todo, propagando fake news, e do outro lado a gente tinha o compromisso também ético, de certo modo, de propagar a verdade. Então, nessa disputa aí, esses dois elementos de comportamento, de tratar o outro e também de verificar a realidade, de se manter fiel aos fatos, para mim eram cruciais. Eu jamais abri mão disso e não vou abrir mão disso também. Então, mesmo prosseguindo agora com outras questões, com outros tópicos, com outros assuntos, com outros projetos, ainda vou me pautar pelos mesmos princípios que nortearam o canal nos últimos anos. E como eu falei, a intenção jamais foi, sabe, ser reconhecido depois. A intenção era, de fato, criar uma barreira aí, um mínimo de resistência contra a ascensão fascista no Brasil. Não acabou, o fato é que não acabou. A gente encerrou um processo agora, encerrou um momento, que é o Bolsonaro na presidência, mas essas forças continuam na política, continuarão impactando no discurso público, continuarão impactando na imprensa também, sabe, comunicadores, no YouTube. Então a gente continua aqui na resistência porque não tem fim. Na verdade, essas forças de intolerância, elas vão permanecer. E eu quero aproveitar esse próximo ano para trabalhar em outros projetos também, né? Como eu falei, agora eu tenho o Clube do Livro, mas também quero trabalhar em alguns livros novos, né? Alguns textos novos que já estão engavetados, alguns que eu comecei a escrever e não avancei, alguns projetos que eu estou pensando, elaborando aqui, que eu preciso escrever também. Então pode ser que nesse próximo ano tenha aí alguns livros novos. E também no quesito pessoal, né? Algumas mudanças pessoais aí, algumas mudanças na vida que, bem, quem sabe em breve eu possa voltar aqui e falar mais sobre isso, mas também me leva a redefinir algumas metas pessoais. Então é isso, né? Eu acho que para todos nós se fecha um ciclo, serão meses complicados, os próximos 2 meses até a transição, até a saída definitiva do Bolsonaro, mas certamente dá um grande alívio saber que Lula venceu, Bolsonaro agora é derrotado, em silêncio, engolindo, né, digerindo agora essa derrota amarga, e a gente pode, aos poucos, tentar retornar a algum tipo de senso de normalidade, algum tipo de senso de não é isso, que o Brasil não é isso, que o brasileiro não é isso, que a política não é isso, e que tem algum tipo de normalidade sim, que tem algum tipo de compromisso mínimo de ética mesmo. Bem, quero saber o que vocês pensam sobre isso, como é que vocês lidaram ontem com a apuração dos votos, né, com a eleição, como é que vocês estavam se sentindo aí, acompanhando, né, até a virada do Lula, como você lidou depois com a vitória, o que você pensa agora em relação aos próximos meses e aos próximos anos também, como é que você está vendo o futuro aí, está otimista, está pessimista, está realista aí, como é que você está se sentindo, deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Eu quero convidar você para participar do Clube de Leitura Filosófico comigo. Serão 12 meses analisando 12 obras de filosofia ou de literatura com teor filosófico, com grandes pensadores da filosofia, com grandes autores da filosofia. Participe, o link está na descrição desse vídeo aqui, e vamos formar uma comunidade de leitores para poder compreender o mundo que nos cerca, a nós mesmos, e também desenvolver essa capacidade analítica para poder pegar um texto de filosofia ou de literatura e dissecar esse texto, compreender suas partes, como funciona, o que ele quer dizer. Então será muito legal e eu convido você para integrar essa jornada comigo. Nos próximos 12 meses, 12 obras, 2 encontros por mês. Venha, participe. Link aqui embaixo. Um abração.